mais de si, de estudar mais um pouco sobre si, de se autoconhecer, de se perceber, né? Que às vezes a gente fica tão atrelado à nossa vida a outra pessoa que a gente acaba não se vendo, né? Eu já falei isso uma vez e aconteceu isso comigo enquanto casada, 14 anos casada. E a gente acaba se apagando. Então esse momento que a gente está sozinho é bom pra gente ter hobbies, né? Praticar uma arte. Estou aqui no meu ateliê e é uma coisa maravilhosa quando você faz algum artesanato, quando você aprende alguma coisa, quando você faz algumas coisas com as mãos, né? O artesanato é isso. Quando você se matricula em um curso para você aprender um pouco mais sobre a vida, aprender um pouco mais sobre você, aprender um pouco mais como, assim, coisas do seu interesse, né? A gente tem que fazer com que a nossa vida, nosso mundo seja assim mais interessante possível para nós, independente de a gente estar com alguém ou não, né? Nossa vida tem que ser interessante, desde o momento que a gente acorda, né? A gente toma um banho gostoso, a maioria vai sair, vai trabalhar, né? Eu dei minha pausa após o almoço, tomei um outro banhozinho gostoso para poder voltar para o ateliê. E essa forma da gente se acolher, se cuidar, é a melhor garantia que a gente tem de viver esse momento de solitude com perfeição. E aí, quando chegar uma pessoa na sua vida, você vai saber separar o que é você e o que é ela. Estar sozinha com nós mesmos, a gente começa a nos observar. E eu acho que é por isso que muitas pessoas não gostam de ficar sozinhas. Porque a barulheira aqui dentro, os desconfortos aqui, ficam muito amplos quando a gente tá sozinha. É como se estivesse falando assim, agora você tem que olhar para isso, né? Por isso que muitas pessoas não gostam, né? E quando a gente pauta a nossa vida em cima de projetos, em cima de cursos, em cima de hobbies, né? A vida fica mais tranquila e a gente não coloca tanta responsabilidade em cima do outro, né? Uma das coisas que eu aprendi, estou aprendendo, é limitar as vozes que vêm na nossa cabeça, né? Por quanto que a gente, enquanto criança, a gente ouviu muito essas coisas que você não consegue, que você não é o suficiente, que você é feia. Então essas vozezinhas às vezes voltam na nossa cabeça para tentar desconstruir uma certa paz, né? Quebrar um pouco as nossas pernas, né? Então o que a gente tem que fazer? Como um letreiro, deixa passar as vozezinhas. Ou melhor ainda, coloca vozes opostas de afirmação, que você é o suficiente, de que você é bonita, de que você é capaz, entendeu? Porque se a gente ficar dando trela para essas vozezinhas, a nossa vibração vai baixar e aí a gente vai estar alimentando o negativo, né? Que vai trazer medos, tristezas, e a nossa alma não necessita disso, né? Outra coisa também, a gente pode questionar essas vozes, né? Quando vier assim, tá vendo? Ninguém te ama. E aí você fala assim, eu me amo, eu cuido de mim, eu tenho um relacionamento bom com fulano, com cicrano. Tá vendo como essa voz não tá certa? Né? Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha espiritualidade. E aí quando vier essas
essas frases, essas vozes, você já vai estar pacificado, vai conseguir rebater essas frases. É muito importante você conseguir rebater essas frases. Muitas frases, né? A pessoa, quando está sozinha, ela fica incomodada porque ela é obrigada a ter que olhar para si, né? Ela é obrigada a cuidar dela, a cuidar desses sentimentos que vão vir, né? Feito ondas de medo, de carência, né? E aí você tem que fazer o quê? Se acolher. É nesse momento que a gente vê o quanto realmente nós nos amamos, né? E aí falar que tem amor próprio é uma coisa, mas agora quando você está sozinho com você, será que você está se cuidando direitinho, né? E aí a gente vê se a gente está se deixando de lado e se a gente está dependendo muito do outro. Aí a gente tem que perceber, né? Deixa eu fechar aqui, peraí. Muitas vezes a gente está tão machucado, tão descrente de nós mesmos, que a gente depende que outra pessoa esteja ao nosso lado para fazer um papel que cabe a nós, né? De se cuidar. Por exemplo, qual é uma pessoa que você ama? Como é que você gostaria de ver essa pessoa? Você não gostaria de ver ela saudável, de ver ela se alimentando melhor, de ver ela empolgada com algum projeto, de ver ela dormindo bem? Então faz isso por você, entende? É esse zelo, o gato não vai parar de miar aqui. É esse zelo que a gente acha que só tem que dar quando tem uma outra pessoa. Esse zelo a gente tem que dar pra gente, né? Porque senão ninguém vai valorizar a gente se a gente não se valorizar. Uma vez uma amiga, ela falou que eu indaguei porque que ela estava num relacionamento ruim, tóxico, né? E ela confessou que ela tinha medo de ficar sozinha, que ela tinha medo de se machucar, se acidentar dentro de casa e não ter ninguém para socorrê-la ou cuidar dela se ela ficar doente. E aí eu falei para ela assim, caramba, você precisa ter uma rede de apoio, né? Seja uma vizinha, seja uma prima, uma amiga, uma pessoa que você possa contar para poder sair desse relacionamento, né? Tudo na vida a gente tem poder de escolhas. Tem pessoas que dizem que não. Mas até o não escolher é uma escolha. Então a gente tem que ver qual o benefício que a gente tem de estar no relacionamento tóxico, de aceitar ainda aquelas crenças, né, de que mulher não pode ficar sozinha, de que se eu não ficar com essa pessoa, eu não vou encontrar outra, ou de que todo mundo que chega próximo de mim tá com interesse sexual. Isso tudo é crença. Com relação à saúde, né, o medo de estar sozinha, se você ficar doente, eu pergunto para mim, Teodora, você quer ficar dependendo de alguém para cuidar de você? Eu falei que não. Eu digo que não. Por isso que eu tenho me esforçado a cuidar da minha alimentação, esforçado a cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, das coisas que passam por aqui, sabe? Hoje em dia eu deixei de ouvir um monte de música, de cantar um monte de letra,
porque eu despertei para aqueles significados, né? Como várias pessoas falam, e a professora Lucilena Galvão também apontou isso, né? Que as músicas têm vibrações, têm frequências, na verdade, frequências que podem baixar a nossa vibração, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, vê, principalmente a gente que está sozinho, né? Que está, entre aspas, nessa matrix que fala que a gente está abandonado, que a gente ficou para titia. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Tem muita gente que ouve um estilo de música que é chamado sofrência. E aí depois não pode reclamar, né? A gente constrói muitas máscaras como mecanismos de defesa, né? Para a gente não sofrer com essa avalanche de coisas em cima da pessoa que está sozinha, né? Da pessoa considerada vulnerável. E isso é muito ruim, porque a gente acaba escondendo, às vezes, até de nós mesmos, nos enganando das nossas vulnerabilidades, né? E a gente precisa ter certeza, ou pelo menos a maioria das situações, a gente precisa nos entender. Só assim que a gente consegue entender o outro, né? Se aproximar do outro, criar laços com o outro. Porque quem bate muito no peito, dizendo que é o bambambam, bam, bam, que não precisa de ninguém, que é foda pra caramba, como é que os outros vão chegar até você? Como é que você vai baixar a bola e vai dizer assim, caramba, eu preciso me desconstruir, eu tô cansado de ser quem eu sou. E é isso, né? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está só e cuidar mais de nós, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Aproveitar esse silêncio para nos auto-observar, nos conhecer, saber quem é essa pessoa que a gente está olhando no espelho, que a gente acha que a gente conhece e às vezes a gente não conhece. É isso. Um beijo e fiquem em paz.